Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a quaresma. Posso trabalhar normalmente durante a quaresma? Quais são os perigos que eu corro nesta época do ano? Realmente é uma época boa, propícia para ataques espirituais? Não saia daí, já daremos início ao assunto. O mais importante, inicialmente, é saber quando a quaresma foi incorporada nos cultos de matriz africana aqui no Brasil. Foi lá na época de Brasil Colônia, quando os escravos chegavam aqui no Brasil, eles não poderiam cultuar seus orixás. Então, decidiram enganar o homem branco. Pegavam as imagens cristãs. Este aqui, ó, que está no cavalo, guerreiro, nós cultuamos ele na nossa tribo. Lá na nossa tribo nós chamamos de Ogum. Nós fazemos festividades, cantamos, dançamos, fazemos preparativos e ofertamos a Ogum. Então o homem branco, opa, eles vão cultuar São Jorge, mas na língua deles, da forma deles, vamos deixar. Mas não era possível enganar o homem branco assim tão simplesmente. Eles precisavam das imagens cristãs e também precisaram adotar as datas festivas cristãs. Não seria possível enganar o homem branco só usando a imagem cristã. Teria que seguir também o calendário cristão. Partindo daí é que foi necessário adotar também a quaresma. E, para que ficasse algo bem sólido, inventaram lendas que justificavam o negro não fazer festividades, não ter festividades na quaresma. Muitas vezes, contando a mesma mentira, na sua mente ela se torna verdade. E isso, passando de geração para geração, fez com que a quaresma, até os dias atuais, ainda permaneça na maioria dos templos de cultos afro-brasileiros, principalmente em cultos a orixás e no culto à Umbanda. Mas agora, o que de fato é a quaresma? A quaresma é um momento de reflexão cristão que representa os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto. Um momento de reflexão e preparação para a Páscoa. E o que é a Páscoa? É também uma tradição católica. Então, tudo aquilo que está ligado a Jesus Cristo, ao cristianismo, a ideologias que envolvem esta personalidade de Jesus Cristo, elas sim tem um motivo para a quaresma, para a Páscoa. Mas agora, a cultura africana e a cultura brasileira indígena não teria o porquê adotar a quaresma, a não ser pelo motivo óbvio. Era obrigatório lá na época Brasil Colônia. Mas entendam que os cultos de matriz afro-brasileiras ainda são cultos novos. Eles vão passar por muitas transformações nas próximas décadas. Não faz muito tempo havia perseguição religiosa aqui no Brasil. Você que é jovem, você não sabe disso, ou talvez não tenha estudado isso. Mas houve sim perseguição religiosa aqui no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, enfim, em vários estados do Brasil, havia ali uma gira, uma sessão, uma festividade de culto de matriz africana. A polícia
pedalava a porta, invadia sem mandato, sem nada, quebrava tudo, batia nas pessoas, alguns objetos de culto, levava como prova e levava todo mundo preso. Estude que você vai ver que existiu isso aqui no Brasil. E isso faz pouco tempo. Quando nós estamos falando de uma cultura religiosa, amigos, 100 anos, 200 anos não é nada. É juvenil ainda. Então nossos cultos aqui no Brasil, eles são todos novos. Tendo em vista os comentários que eu fiz agora, então, baseado nesta ideologia, entenda que você pode perfeitamente continuar suas atividades na época da quaresma cristã sem que haja nenhum reflexo negativo, sem que haja nenhuma espécie de efeito colateral negativo espiritual em suas atividades. Você pode, seja com orixá, caboclo, preto velho, é possível sim continuar acendendo vela, despachar quartinha, servir oferenda, fazer feitiços, fazer manutenções, obrigações, pode fazer normalmente. Quais são os perigos que ocorrem se eu fizer isso? O único perigo que você corre é ser discriminado por outros religiosos. Mas isto, você sempre será discriminado, seja por trabalhar na quaresma, seja por acender vela branca, seja por acender vela preta, enfim. Independente de sua atividade, independente de sua ideologia, independente do que você faça, sempre haverão pessoas que irão falar mal de você, irão falar que você está errado, que irão discriminar você ou tentarão encontrar formas de dizer que você está errado, ok? Mas quaresma normalmente poderá trabalhar sem reflexo negativo nenhum. Pode ficar tranquilíssimo, porque não existe uma fundamentação lógica para ser totalmente parado o culto religioso, ok? Você que é adepto de cultos de matriz africana, você corre mais perigos na época da quaresma? Depende. Então, se você é adepto apenas da quimbanda, e a sua quimbanda não tem nenhuma espécie de parada ou resguardo na quaresma, normal. Não existe perigo nenhum. Ah, mas se eu for atacado na quaresma, o ataque espiritual ele terá o mesmo efeito se fosse em outra época do ano. Mas agora, se você, por exemplo, é adepto da Umbanda e Quimbanda, a Umbanda você vai parar na quaresma. Então, você tem dois pilares espirituais. Se na época da quaresma um desses pilares estiver fragilizado, lógico, um ataque espiritual vai te trazer efeitos significativos. Então, o que o religioso faz quando ele para na quaresma? Não tem vela acesa, não tem bebida na quartinha, não tem oferenda, não tem limpeza, não tem manutenção, não tem nada. Tudo fica fechado, o altar fica fechado. Nem vela se acende. E isso significa o quê? Que vai ficar 40 dias aquela estrutura religiosa parada. Isto significa que dos seus dois pilares espirituais, um deles está fragilizado. E aí não adianta você querer fazer uma limpeza espiritual e proteção antes da quaresma, se na quaresma você vai ter um de seus pilares religiosos fragilizados. E é mais expressivo ainda quando a pessoa é adepto de orixá, umbanda e quimbanda. Então você tem três pilares. Se vai parar a umbanda e o orixá, você vai ficar com quantos pilares? Entendeu? Então por isso que, sim, na época da quaresma é uma época boa para ataques espirituais sobre pessoas que são adeptas de culto a orixá ou de culto a umbanda. A pessoa que ela não é adepta a nada, é uma pessoa que só é frequentadora, é uma pessoa que é simpatizante, é uma pessoa que de vez em quando vai lá e procura ajuda espiritual. Esta pessoa corre mais perigo na época da quaresma? Não.
Seria o mesmo como se estivesse sofrendo um ataque em julho, em setembro, em outubro. Normal. Para aquelas pessoas que têm o culto apenas na quimbanda ou outros cultos religiosos, como a Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, é cristão, budista, Hare Krishna, Seichonoe, normal. Normal. Não haverá nenhuma diferença no ataque espiritual agora na quaresma ou em outra época do ano. Ok? E você que é um religioso e quer fazer um ataque espiritual dentro da quaresma, qual é o melhor momento para fazer este ataque? Lembrando, o ataque ele só vai ser mais expressivo nesta época do ano se for direcionado, ou seja, o seu alvo for um adepto de culto a orixá ou a umbanda e for parte da tradição, da rotina daquela pessoa ter suas atividades suspensas na quaresma. Caso contrário, vai ser um ataque como em qualquer outra época do ano, ok? A melhor época dentro da quaresma é na segunda semana. A primeira semana, a estrutura religiosa ela está começando a enfraquecer. O pilar espiritual ele começa a enfraquecer na primeira semana. Na segunda semana, ele já está bem fragilizado. Então, partindo da segunda semana em diante, é o melhor momento para você fazer o ataque espiritual. Eu recomendo que seja na terceira semana, porque aí você pega bem no meio, entre a fragilidade e o retorno da atividade. Mas aí quando a pessoa, se ela voltar e ela fizer uma limpeza espiritual e ela fizer uma proteção, não vai ser eficiente 100%. Porque você pegou a pessoa no momento em que ela estava fragilizada. Então, este é o maior perigo da quaresma. É quando, na sua atividade religiosa, existe uma parada completa e você é atacado espiritualmente. Por maior que seja a sua defesa, nos cultos em que não pare na quaresma e você é adepto, por maior que seja a defesa, não será algo eficiente, porque uma parte de sua estrutura religiosa está abalada. Então a sua estrutura religiosa é tudo aquilo que é incorporado na sua rotina. Quando algo da sua rotina muda, se for para negativo, vai sim abrir uma brecha ali e a maldade pode passar. E acredito que não seria necessário comentário, mas vamos lá. Os cultos religiosos que você pratica, se dentro deles não tem a obrigatoriedade de parar na quaresma, você não precisa parar. Digamos que você é da Umbanda e na Umbanda que você segue, que você é adepto, na quaresma tudo é parado. E ao mesmo tempo você pratica a Goetia. A Goetia não para, o que para é só a Umbanda, ok? E mesmo assim, você estará fragilizado, porque uma parte da sua estrutura religiosa está parada. Sempre o mundo espiritual ele vai reagir de acordo com os estímulos que ele recebe. Se a sua proteção, a sua estabilidade, sua segurança espiritual não está recebendo estímulos, ela não vai te defender. Por maior que seja a sua devoção naquela entidade, por maior que seja o carinho, o amor, a fé que você tem, se você está em uma época em que nada está sendo feito, aí está fragilizado, ok? Amigos, o recado de hoje é este. Agradeço a companhia de todos e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.